Amigos e amigas do Coluna do Fla, estamos aqui para mais um vídeo de curiosidades e hoje para a gente falar do maior clássico do futebol mundial, Fla-Flu. É, isso mesmo, Fla-Flu é o maior clássico do futebol mundial e aqui nós vamos trazer, dentro das nossas curiosidades, acabar com narrativas fraudulentas que tricolores gostam de fazer por aí. Brincadeira, mas antes de mais nada, já peço a você, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e, claro, também se torne membro do Clube do Coluna. Você tem vários benefícios durante nossas transmissões, comentários em destaque, emojis especiais e também pode fazer parte do nosso grupo exclusivo de membros no WhatsApp. Aguardo vocês por lá, vem com a gente. Mas antes, quiser bater um papo comigo nas redes sociais, @poetatudo, Coluna do Fla, @Coluna do Fla. Então, ó, se liga que hoje nós vamos trazer curiosidades sobre o Fla-Flu. E já te adianto, hein? Você sabia que o Flamengo fundou o Fluminense? Bom, para contar essa história eu preciso voltar a 1895, ano de fundação do Flamengo, mais precisamente para o dia 15 de novembro, apesar do Flamengo ter sido fundado mesmo no dia 17, mas comemora dia 15 por conta do feriado da República. O Flamengo foi fundado ali, não tinha Fluminense, era Remo, o Flamengo também não tinha futebol, inclusive o Remo era o esporte da moda, vamos dizer assim, de maior popularidade na época, então aquele grupo de jovens remadores do Flamengo resolveram, né, após ver lá a galera de Botafogo, do bairro de Botafogo, então vamos fundar um aqui no Flamengo também, se fundou o Flamengo. O Fluminense passaria a existir a partir de 1902, então grave essa data aí para depois não virem dizer que, pô, como é que pode um clube que nasceu depois do outro, né, aquela parada toda que a gente conhece, como é que os tricolores gostam de falar. Mas voltando, não sabe, Charles Miller levou o futebol para São Paulo e quem trouxe, né, o esporte para o Rio de Janeiro foi um homem importantíssimo aqui, chamado Dr. Oscar Cox. E aí, Dr. Oscar Cox, ele trouxe ali a bola, né, aquela coisa toda, reunia as peladas, fazia aquilo de forma, vamos dizer assim, amadora, com uns amigos e tal, e passou um tempo, ele falou, cara, eu vou formar aqui um clube, eu vou definir um time, isso vai me facilitar aqui e tal, e aí, junto com outras pessoas, eles queriam formar, né, um time chamado Rio Futebol Clube, né, Rio FC, popularmente conhecido. Não conseguiram por conta do registro, e aí optaram pelo nome Fluminense Futebol Clube, né, Fluminense FC. E aí, tem um detalhe importante, que o Fluminense foi fundado no seguinte endereço, Rua Marquês de Abranches 51, e você sabe aonde fica essa rua? Laranjeiras? Pô, você errou, né, meu amigo? Essa rua fica no bairro do Flamengo. Então, já podemos dizer aqui que o Fluminense foi fundado ali, na Terra Sagrada, no bairro do Flamengo, na zona sul do Rio de Janeiro. Bom, além disso, é importante ressaltar que 3 sócios do Flamengo assinam a ata de fundação do Fluminense. Alguns tricolores, vocês podem encontrar aí, fazendo pesquisa em alguns sites, vão dizer assim, olha, sócios do Flamengo participaram aqui da fundação do Fluminense, mas foi só por causa da influência que essas pessoas tinham na sociedade, uma coisa para dar uma importância maior, não participaram de nada importante aqui e tal. Você vai encontrar eles falando isso, mas eu vou provar aqui com fatos históricos que isso não é verdade, né? Ali, dentro daquela reunião, quando o Fluminense foi fundado, esses 3 sócios do Flamengo estavam ali para muito mais do que somente dar a sua influência para a fundação do nosso querido filho Fluminense. Quem presidiu essa reunião foi nada mais, nada menos do que Manuel Rio, isso mesmo, sócio do Flamengo na época, ele preside essa reunião. Os outros 2 sócios, Arthur Gibbons e Virgílio Leite. Virgílio Leite, inclusive, que foi o presidente que na época mudou, né, foi durante a sua gestão o nome, né, de Grupo de Regatas do Flamengo para Clube de Regatas do Flamengo. Bom, Manuel Rio presidiu a reunião que, né, não só assinaram, por quê? Porque nessa reunião eles deliberaram para a escolha das cores do Fluminense, inicialmente era cinza e branco, inclusive o Fluminense já fez até camisas, né, comemorativas e especiais com as cores da sua fundação. O emblema também do Fluminense foi escolhido no dia da fundação e também a bandeira. Então, ou seja, os sócios do Flamengo, né, além, né, de terem assinado a ata, ajudaram a escolher a cor, a bandeira, o escudo do Fluminense e um sócio do Flamengo presidiu a reunião. Então, como é que nós não fundamos? Me explica essa agora, tricolores. Fala pra mim, filhinho, respeita papai. Bom, aqui vale ressaltar também um contexto importante. Nessa época, né, não tinha a rivalidade que foi se criar depois da fundação, depois que o Flamengo passou a integrar a modalidade de futebol. Então, assim, os clubes eram considerados como co-irmãos, então havia uma confraternização muito grande entre os sócios do Flamengo e os sócios do Fluminense. Inclusive, era muito natural que remadores do Flamengo jogassem futebol lá no Fluminense. Inclusive, talvez o maior destaque seja ali justamente no momento da criação do futebol do Flamengo com, né, o Alberto Borghetti, que era patrono de remo do Flamengo, mas jogava
futebol profissional, vamos colocar assim, no Fluminense. E aí um detalhe interessante é que em 1906, o mesmo presidente, né, ele comandou tanto o Flamengo como o Fluminense. Na ocasião ali, no final de 1905, o Flamengo elegeu Arthur Gibbons como presidente. E aí, cara, chegou na hora ali de assumir o mandato, ele assumiu compromissos particulares, né? Eu tô com problemas particulares aqui, não posso assumir. Quem era seu vice na época era Francis Walter, era um inglês, um cara que veio pro Brasil, veio pro Rio de Janeiro, e ele, na época, era presidente do Fluminense e, como ele era vice, teve a renúncia ali do Arthur, e ele passou também a ser presidente do Flamengo. Esse mandato, ele durou um ano somente, na época, os mandatos no Flamengo, ele era anual, no Fluminense já durou um pouco mais de tempo, aí ele ficou por volta de 8 anos. Isso aqui é para mostrar como é que havia essa cordialidade entre os dois clubes, né? Ou seja, o Flamengo tratava o Fluminense como um filho e o Fluminense tratava o Flamengo como um pai, havendo essa cordialidade. Você não briga com o filho, você não tem rivalidade com o filho, então era mais ou menos assim, até pela proximidade também dos bairros e aquela coisa toda que a gente conhece. Bom, agora vamos à parte importante, que é onde começa a nascer a rivalidade, né, de Flamengo e Fluminense, antes de se tornar, né, o grande Fla-Flu. Mas a primeira vez, assim, os primeiros passos do Flamengo no futebol não começa exatamente em 1911, começa em 1903, de forma muito amadora, né? Havia um time de sócios do Flamengo que atuava, não tinha nem camisa, né? Eles jogavam realmente camisa branca, calções pretos e de forma amadora, alguns amistosos com algumas equipes ali. Somente em 1911, e aí é importante aqui, né, voltar a falar do nosso querido Alberto Borghetti. Como eu disse, ele era patrono de remo do Flamengo e era, vamos dizer assim, o capitão do time do Fluminense. Era o cara que tinha maior ascendência no time do Fluminense, que era um time, inclusive, que foi campeão carioca em 1911. E aí, o nosso querido Alberto Borghetti estava insatisfeito com a diretoria do Tricolor, por N motivos ali, questões do campo, né? Na época não tinha técnico, então era um grande comitê que dava ali, e aí esse grande comitê tira, né, o Alberto Borghetti do jogo e coloca um zagueiro, isso na época é considerado uma ofensa. Esse aqui, o cara ficou pistola, e após a conquista do Campeonato Carioca de 1911 do Fluminense, ele, né, junto com mais 10 sócios, resolvem, né, levar para o Flamengo a ideia, uma coisa que o Alberto já estava tentando amadurecer lá no Flamengo, a ideia de transformar, de levar o futebol para o Flamengo. Foi-se formada uma comissão, né, liderado inclusive também pelo Borghetti no Flamengo, para poder fazer essa análise. Depois, ainda em novembro de 1911, esses outros 10 jogadores que foram, né, com o Borghetti, todos, né, jogadores de futebol do Fluminense, foram aceitos como sócios do Flamengo, porque nessa época você só podia atuar sendo sócio, né, e alguns nomes importantes que vieram depois a ser presidentes também, e vou elencá-los aqui para vocês. Junto com o Borghetti, né, se tornaram sócios do Flamengo Otto de Figueiredo Baena, Píndaro de Carvalho Rodrigues, Emanuel Augusto Neri, Ernesto Amarante, Armando de Almeida, Orlando Sampaio Matos, Gustavo Adolfo de Carvalho, inclusive um cara importantíssimo, autor do primeiro gol, né, oficial do Flamengo no futebol, Lawrence Andrews e Arnaldo Machado Guimarães. Todos eles deixaram o Fluminense e foram para o Flamengo. Aí no dia 24 de dezembro de 1911 foi assumido como modalidade do Flamengo, o esporte do Flamengo, o futebol, ou seja, ali na véspera de Natal, após a avaliação dessa comissão liderada pelo Alberto Borghetti, e ficou sob responsabilidade do Departamento de Esportes Terrestres, que ficava ali, né, no guarda-chuva, comandando o futebol. Aí vale lembrar que o Flamengo só iria estrear no futebol no ano seguinte, né, no dia 3 de maio de 1912, no famoso amistoso contra o Mangueira, aquele placar lá que a gente vence de 15-2. E aí, claro, isso aí já é para outro vídeo de curiosidade, outro vídeo também pra gente falar aqui do Fla-Flu, onde aconteceu o primeiro Fla-Flu em 1912. Então, esse é o contexto na criação do futebol do Flamengo que os tricolores pegam para dizer que eles são os nossos fundadores. Pô, o Fluminense é pai do Flamengo, o Fluminense fundou o Flamengo, e não é verdade. Então, como eu mostrei para vocês, a fundação do Fluminense como clube parte do Flamengo, e eles sim tiveram participação no futebol, né? E criaram essa narrativa que, com todo respeito a meus amigos tricolores aqui, é mentirosa sim, e nunca existiu essa coisa, né? Como é que pode Flamengo fundado primeiramente, nasceu primeiro o Flamengo, e ele ser filho do Fluminense que nasceu depois? Então, respeita papai, né? Que aqui, né, quem manda no Fluminense é o Flamengo. Então tem que respeitar papai, aquela parada toda. E claro, todo mundo sabe também que anos depois, né, isso lá nos anos 20, que se criou o termo Fla-Flu, mais precisamente em 1925, com o jornal, tá? Era o nome do jornal. Teve na época um amistoso entre a seleção carioca e a seleção paulista, e foram chamados na seleção carioca somente jogadores de Flamengo e Fluminense. E aí, para poder, de uma forma pejorativa, aquela seleção ali foi chamada de Fla-Flu, né? O Mário Filho, inclusive, relata, mas o termo só pegou mesmo com o nosso querido Mário Filho nos anos 30, para poder promover não só o próprio Fla-Flu, mas o futebol criou esse termo que virou nome próprio, e aí todos os outros estados passaram a copiar. É um dado também, uma curiosidade bastante interessante aí de Flamengo e Fluminense. E aí, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, trazendo dados históricos
históricos pra vocês. E curiosidade, dá pra fazer mais 10, 15 vídeos, né, sobre o Fla-Flu. Há muita história nesse clássico, o maior clássico do futebol mundial. Quem discordar é maluco, com todo respeito. A gente com certeza vai trazer aqui mais vezes, né, muitos dados aí, muitas curiosidades sobre esse clássico. E aí, você sabia dessa história de que foi o Flamengo que fundou o Fluminense? Que o querido Fluminense é filhinho do papai aqui, do Mengão? Você sabia? Comenta aqui, você pega também esse vídeo, joga lá pra aqueles tricolores, fica, aí ó, pô, você é meu filho, hein, você é meu filho. Joga lá nos grupos também, que eu sei que você tem de Mengão. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e, claro, se torne membro aqui do Coluna, beleza? Quiser bater um papo comigo nas redes sociais, @poetatulio em todas elas, e Coluna do Fla, @coluna do Fla. Aproveite também para poder curtir outros vídeos aqui dos nossos quadros, né, curiosidades, fatos e também o nosso top 10, temos aqui na playlist também, falou? E deixe seu comentário aí. Agora eu vou embora aqui que eu vou ali falar com meu filho. Fluminense, Mário Bittencourt, vem cá falar com o papai.